5 Zombie capítulo 491. Na calada da noite fria, uma convidada inesperado chegou à porta de Ashton. Também aconteceu de ser a noite em Livan antes de Ashton partir para a contingência para cuidar da bagunça lá. Tudo considerado, o pedido de Ashton para se encontrar não era algo que a senhora poderia ter esquecido. Especialmente considerando o quão sombrio ele estava nos últimos dias. As coisas estiveram um pouco turbulentas em torno do Lorde da região na última semana. Seu temperamento melhorou, mas por outro lado, parecia que Ashton não era ele mesmo. Estar sempre perdido em seus pensamentos, distraído e, o mais importante, não se concentrar em sua súcuba estavam entre a lista de reclamações de Ana. Ana tinha essa sensação desde aquela noite no Tártaro. Depois do que aconteceu com seu pai e depois com Evalina, não foi uma surpresa que ele tenha se distanciado de todos. Por isso foi inesperado quando alguém apareceu para falar com ele enquanto todos dormiam profundamente. "O que você está fazendo aqui?" Ana perguntou a Mera, que por acaso estava vestida abaixo de seu status. "Você deveria perguntar ao seu namorado sobre isso." Mera sussurrou. "Agora, se você não se importa, posso entrar? Está congelando aqui fora. Eu também sou um lobisomem, sabe? Não sentimos frio, mas... Claro, entre." Ana respondeu antes de perceber o que Mera estava vestindo por baixo do casaco. "Da próxima vez que sentir frio, tente vestir algo mais do que sua lingerie. Talvez seu namorado não devesse chamar mulheres na calada da noite." Mera respondeu, mas seu ponto foi devidamente anotado. Seja humano ou mutante, a intuição de uma mulher está sempre em alerta em relação ao seu homem. Ana também não era exceção à regra da natureza e, depois de ver Mera em suas roupas largas, seu desejo feminino de dar um tapa na cadela estava no auge. Mera pareceu notar também. Mas em vez de agir de acordo com sua idade, ela decidiu que era melhor brincar com Ana. "Não precisa ficar com ciúmes, senhorita Beleza Ardente." Ela murmurou. "Eu posso ter aceitado o primeiro beijo dele, mas foi você quem deu a primeira vez. Do jeito que eu vejo, você sempre terá vantagem sobre mim." O rosto de Ana ficou vermelho, em parte devido à raiva e em parte devido ao constrangimento. Já tendo decidido colocar Mera em seu lugar, ela ficou mais do que feliz em agir de acordo com seus impulsos. Infelizmente, o destino teve uma opinião ligeiramente diferente. "A maneira como você fala é grosseira, considerando Ana. Não me diga que você está ficando com ciúmes de uma vó." Ashton chegou lá na hora certa. Uma vovó bonita, mas ainda assim uma vovó. Eu transaria com ela, tão desesperado para se livrar daquele VCAD, hein? Apenas compartilhando minha opinião. Bom ponto, mas não perguntei, não me importo. E você será virgem para sempre se não sair do meu corpo. Como se eu fosse o único a me impedir de deixar esse seu corpo de merda. Bom, porque eu vou resolver esse seu problema. Mal posso esperar para se livrar de mim, hein? Você não tem ideia." Ashton tinha um motivo preciso por trás de sua decisão. As palavras de despedida de seu pai. Se ele não pudesse confiar em Astaroth, quanto mais cedo ele se separasse, melhor seria para ele. Enquanto Ashton estava ocupado conversando com Astaroth, Ana fez o possível para não rir do comentário de Ashton. Além disso, ela ficou bastante satisfeita em vê-lo voltando a ser como era antes. Quanto a Mera, bem, nenhuma mulher na existência da Terra aceitaria gentilmente tal comentário. Mas naquele momento, até ela estava feliz por Ashton. Afinal, fazia dias que Ashton não parecia um tanto alegre. Talvez a decisão dela de usar lingerie não tenha sido errada, afinal. Mesmo que não tivesse o efeito exato que ela esperava. Bem, acho que está tudo bem, desde que ele esteja feliz. Mera pensou antes de separar os lábios. "Acho que você não me ligou para contar piadas às minhas custas. Por mais que eu queira fazer isso pelos velhos tempos, você está correto." Ashton respondeu depois de oferecer a Mera um assento ao lado dele. "Na verdade, tenho uma pergunta para você." "O que é?" Neste ponto, Ana estava morrendo de vontade de saber o que era tão crucial que Ashton teve que chamar uma cadela idiota para sua casa à noite, quando ele poderia ter usado esse tempo com ela.
Com as ferramentas e o tempo adequados, você seria capaz de criar meu clone ou não? A pergunta de Ashton foi seguida por um silêncio nada surpreendente. Nenhuma das mulheres presentes conseguiu entender suas palavras. Porque ele, de todas as pessoas, iria querer um clone de si mesmo. Mesmo com a ajuda de Avalina, pode não ser possível. Sem mencionar a falta de recursos, Mera veio com uma resposta neutra, mas Ashton não iria parar por aí. Então você está dizendo que se tivesse a tecnologia e os recursos de ponta do mundo à sua disposição, seria capaz de fazer isso, correto? Sim, mas sem Avalina tudo bem, isso deve ser o suficiente. Ashton a interrompeu, isso é tudo o que eu queria saber. Obrigado por sua ajuda e você pode ir agora. Dizendo isso, ele saiu da sala enquanto Ana e Mera estavam muito atordoadas para fazer qualquer coisa. Oi Sucubo, com o que você tem alimentando ele? Mera finalmente perguntou. Bem, ele gosta de me comer fora, mas tenho certeza que não é por isso que ele está agindo assim. Ana sorriu ao responder, pois agora era a vez de Mera ficar vermelha. Não é de admirar. Ele precisa mudar sua dieta agora. Por que você não nos deixa em paz e ver se funciona? Você ficaria surpreso com o que uma mudança de cenário pode fazer. Mera disparou de volta antes de dar um beijo nas bochechas de Ana. Não se preocupe, pequenina. Nunca poderei roubá-lo de você, mesmo que tentasse com todas as minhas forças. Dito isso, devo sair antes que aquele pirralho coloque minha bunda para fora. Não que eu me importe com isso. Mera deu um golpe final antes de sair correndo. Aquela vadia. Ana rosnou. Eu posso simplesmente odiá-la mais do que Ashton. Zombie Wolf capítulo 492 Recuperação 1. As coisas não parecem boas, capitão. Ricochet disse solenemente. O esquadrão avançado não está à vista. Talvez devêssemos ter trazido Aline e o resto conosco. Ana entrou na conversa. Está tudo bem. Além disso, precisávamos de alguém para proteger a cidade. Ashton respondeu. De acordo com Ricochet, ele havia enviado algumas pessoas à frente para estabelecer um novo sistema de portal fora da contingência para que Ashton e suas forças pudessem chegar lá o mais rápido possível. No entanto, o que se seguiu ao comando de Ricochet foi o silêncio do rádio. A última informação que ele recebeu foi há uma semana e, de acordo com o plano, o teletransportador já deveria estar funcionando. Mas o plano não se concretizou e todos tiveram que chegar lá por outros meios, o que consumiu muito tempo desnecessário. Dito isto, quando eles finalmente chegaram ao suposto acampamento, nada além de terra árida os esperava. Era como se as forças avançadas nunca tivessem conseguido pisar ali. Sven, Ashton sussurrou enquanto o Barão da Morte rastejava para fora de sua sombra. Meu senhor, seu comando. Sven respondeu. Nenhuma palavra foi trocada entre eles, mas Sven correu para executar os desejos de Ashton. Com um golpe de sua espada, ele rasgou o próprio espaço. Pelo menos, é o que parecia para todos os outros. Na realidade, Sven apenas destruiu o equipamento de camuflagem ao redor da área. Assim que o dispositivo foi danificado, a visão real se revelou. Uma visão que apenas as pessoas mais formidáveis poderiam ter sem se incomodar com a carnificina. Enquanto a maioria das pessoas se afastava, Ashton sentiu o cheiro séptico de sangue como um chefe trataria sua criação. O cheiro de sangue e a visão de carne eram uma visão acolhedora para ele. Se ele estivesse sozinho, sua convocação estaria dando um banquete agora. Infelizmente, o jantar terá que esperar. Dispositivo de camuflagem, hein? Parece que eles evoluíram novamente. Eu ficaria surpreso se não fosse isso o caso. Espero que isso resolva sua pergunta, Ricochet. Ashton murmurou sem olhar para ninguém. Reúna os cadáveres e queime-os. Carne abandonada só atrairia mais desses bastardos doentes. Nele. Ricochet respondeu enquanto seus homens se ocupavam com a tarefa. Nora, pegue os lobisomens e estabeleça um perímetro ao redor do acampamento. Certifique-se de que ninguém entre ou saia sem minha permissão. Tudo bem. Nora respondeu com indiferença enquanto Ashton se virava para Ana. A Ana,
Ajude a Celeste a criar uma barreira ao redor do acampamento para segurança. Depois que tudo estiver pronto, nós infelizmente para eles, parecia que os mortos-vivos não inteligentes haviam evoluído para algo diferente, assim como Astaroth havia mencionado. Quando Sven destruiu o dispositivo de camuflagem, ele alertou os mortos-vivos dentro da contingência, que imediatamente enviaram uma unidade para verificar as coisas. Mas isso não era tudo. Com os mortos-vivos veio o gás de corporificação, e a fumaça negra estava saindo de um novo tipo de morto-vivo que Ashton nunca tinha visto antes. Sua aparência era semelhante à de uma enorme bola de boliche andando sobre duas pernas com fumaça saindo de 3 orifícios localizados em suas costas. A Ana, que havia testemunhado o efeito do gás em primeira mão, subconscientemente deu um passo para trás. A geralmente destemida súcubo estava com medo, assim como o resto. Como não poderiam ser? Todos eles tinham ouvido ou visto o estrago que a fumaça preta havia causado até agora. Antes que Ashton pudesse chamar Ricochete de volta, uma comoção estourou em seu grupo. Alguns dos homens foram infectados com o gás. Ricochete conseguiu reunir os que não estavam e correu de volta para Ashton. Nora fez o mesmo, mas até ela havia perdido 1/10 de suas forças. Caramba! Ricochete xingou. Devíamos ter esperado uma emboscada. Pelo menos agora sabemos o que aconteceu com o resto deles. Nora ofegou enquanto apontava para os cadáveres. O que devemos fazer agora, capitão? A situação estava fora das expectativas de Ashton, mas não foi o suficiente para deixá-lo em pânico. Na verdade, foi uma oportunidade para ele. Enquanto a fumaça era veneno para todos os outros, para Ashton era uma bênção, pois tinha o efeito oposto sobre ele e sua convocação. Todos vocês, retirem-se. Parecia que todos estavam esperando pelas ordens de Ashton, pois ninguém o questionou uma vez e correu o mais longe que puderam. Independentemente do tipo de lista de desejos que eles tivessem, tornar-se um cadáver vivo estava faltando. Assim que todos estavam limpos, convocou sua foice e seu exército de invocações. Em primeiro lugar, os Spellers tinham que morrer, ou continuariam expelindo gás, atingindo seus soldados mais cedo ou mais tarde. O problema era que os mortos-vivos também sabiam disso. Afinal, todas as criaturas do esquadrão os estavam protegendo. Devo apenas atirar neles daqui? Eu aconselharia contra isso. Pense neles como balões ambulantes. No momento em que um alfinete os tocar, eles provavelmente explodirão, lançando a fumaça em todas as direções. Então vai fazer mais mal do que bem. Ashton coçou o queixo. Sim, é por isso que você tem que esteja próximo a eles quando eles explodirem e absorvam o gás antes que ele seja ejetado. Espertinho tirando palavras da minha boca. Bem, agora que você sabe, por que esperar? Vamos. Ashton acelerou pelo campo direto para os mortos-vivos com a foice em seu ombro. Sua convocação seguiu seu exemplo, decidindo atropelar qualquer um em seu caminho. O enxame repentino pegou os mortos-vivos de surpresa. Porém, ao invés de fugir, eles ficaram onde estavam, protegendo os Spellers. Gokung. Como os mortos-vivos formaram uma barreira ao redor dos Spellers, o único movimento inteligente era ir além deles. Felizmente, Ashton tinha um plano em mente. Sem perder um segundo, Gokung pegou seu mestre em seus braços antes de arremessá-lo no campo de batalha. O arremesso foi tão imaculado quanto a aterrissagem. Antes que os mortos-vivos pudessem virar a cabeça, houve 2 explosões ensurdecedoras. Os chamados Spellers foram expulsos para o inferno. Além disso, a explosão empurrou os mortos-vivos restantes para a convocação de Ashton. Enquanto Ashton se certificou de absorver cada molécula de gás de corporificação que pudesse, sua convocação teve um dia de campo com os mortos-vivos. A luta pode ter acabado, mas a batalha estava apenas começando. Zombie capítulo 493 Recuperação 2. Uma vez que o caos aparentemente diminuiu, os cadáveres dos soldados caídos receberam um enterro improvisado. No entanto, isso foi feito mais como uma precaução contra atrair atenção indesejada do que para deixar os mortos descansarem em paz. Na área circundante,
Cadáveres de hordas de mortos-vivos jaziam sem controle. Ashton, junto com sua convocação, enfrentou a maioria deles sozinho, deixando alguns para os soldados. Enquanto a maioria deles lidou com os mortos-vivos com algum esforço, alguns tiveram que ser salvos até mesmo dos grunhidos mortos-vivos mais fracos. Ficar sem controle foi a melhor coisa que aconteceu com os mortos-vivos, pois eles evoluíram rapidamente ao longo dos meses. Dito isto, o desempenho de seus soldados ficou abaixo das expectativas. Se eles entrassem na contingência como estavam, não sobreviveriam por mais de um minuto, mas como 10 segundos. Isso também depois que você os treinou até os ossos. Nem todos eles são inúteis. Enquanto todos queimavam os cadáveres dos mortos-vivos e enterravam os amigos, Ashton e Astaroth conversavam profundamente. A julgar pelo tom deles, não parecia que Astaroth estava feliz com o que tinha visto. Você já ouviu falar dos anúncios na Torre Kernel? Esta arma tira na cabeça do alvo 99,99% das vezes. Às vezes é o 0,0% que conta, e esta é uma dessas vezes. Por mais que Ashton não quisesse concordar com Astaroth, ele também não podia ignorá-lo. No final das contas, ele estava correto. Excluindo um punhado de pessoas, o resto de sua força se tornou um fardo. Em circunstâncias normais, Ashton teria poupado algumas palavras para confortar a todos. Mas ele não era como a criança que era antes. Tendo se tornado um guerreiro experiente, ele percebeu que todas as batalhas teriam perdas. Afinal, um grande soldado tinha que estar preparado para enfrentar a morte antes de levantar uma arma. Se não estivessem preparados para a morte, fracassariam como soldados. Era tão simples quanto isso. No entanto, um soldado morto não tinha nenhuma utilidade para ele. Bem, tecnicamente, eles eram desde que ele poderia usar seu cadáver para alimentar sua convocação. Mas esse não era o tema da discussão no momento. Você deve parar de adoçar suas palavras. Eles morreram porque eram fracos e excessivamente confiantes. Se não fosse essa luta, teria sido outra. Mas um dia, sua arrogância os teria alcançado de qualquer maneira. É assustador como nossas mentes têm um processo de pensamento semelhante hoje em dia. Eu sabia que estar perto de mim aumentaria suas células cerebrais, mas eu nunca disse nada sobre mais células cerebrais. Você e suas provocações indiretas, eu poderia dar a você cara a cara, se você quiser, passar. Enquanto Ashton os encarava, os soldados também o estudavam. O capitão deles havia mudado desde que voltou do Nirvana. Apenas os mais próximos de Ashton sabiam o motivo exato de sua mudança repentina. Mas alguns rumores não estavam tão longe da verdade. Embora todos entendessem os sentimentos de Ashton sobre o assunto, ainda era difícil para eles aderirem à sua repentina mentalidade dura. Aos olhos deles, a perda de seus companheiros foi um acidente infeliz. Como eles deveriam saber que tipo de inimigos enfrentariam? Afinal, a maioria deles eram mercenários, então informações sobre a missão e o alvo geralmente eram entregues a eles em uma bandeja de prata. Eles então usariam essas informações para formular um plano e atacar para alcançar o resultado desejado. Eles não estavam acostumados a se adaptar rapidamente às mudanças em uma missão, especialmente mudanças que podem levar à morte. Mas, novamente, Ricochete sabia que seus homens estavam cheirando a excesso de confiança. Como eram meta-humanos, eles pensavam que nada na Terra os derrotaria ou os pegaria desprevenidos. Bem, seu pensamento valeu a pena, já que agora estavam a 2 metros de profundidade, abraçando solo estrangeiro. De repente, alguns soldados largaram suas pás quando o desespero tomou conta deles. Eles estavam a centímetros da fumaça negra que transformava seus aliados em zumbis raivosos. Em outras palavras, o trauma deles foi semelhante ao de Ana, pois eles testemunharam o que o gás da carnificina poderia desencadear. Isso, juntamente com o pensamento de entrar em uma cidade envolta em fumaça mortal, os levou ao desespero. Ricochete correu para colocar algum juízo em suas mentes fracas. Mas Ashton foi mais rápido do que ele. Você está assustado?
Ele murmurou, mas os homens não conseguiam abrir a boca de medo. Eu perguntei, você está com medo? Ashton sacudiu violentamente os dois, o que pareceu tirá-los de seu estado patético. Se como podemos não ser? O homem gritou a plenos pulmões, você não viu o que aquela fumaça fez com... Tendo recebido sua resposta, Ashton deixou os dois homens inconscientes. Todos que viram ficaram muito estupefatos para falar e olharam para Ashton como se ele fosse um fantasma. Alguém mais que está com medo? Ninguém ousou dizer uma palavra. Está tudo bem, até eu estou com medo do que está por trás dessas paredes. Ashton continuou, ter medo do desconhecido é lógico. Se você não tem, então você tem que ser um psicopata. No entanto, se você deixar que o medo envolva em seu dedo, então você já está morto. Estar 1,80 m abaixo ou 1,80 m acima do solo não importa se você não tiver o zelo de viver. Ao contrário desses dois. Ashton continuou, eu decidi que vou entrar na cidade sozinho. É algo que tenho que fazer com ou sem sua ajuda. Mas o resto de vocês ainda tem um trabalho a fazer. Cuide das saídas e certifique-se de que nenhum desses bastardos chegue daqui vivo. A perda de seus camaradas te irrita, correto? Então tenha coragem de vingá-los, e não chore como esses tolos. Se você acha que é muito difícil para você, corra porque o ceifador não faz prisioneiros, deixe estar amigos ou inimigos. Tendo dito sua tranquilidade, Ashton deixou a equipe para decidir seu destino. Por mais que se importasse com eles, ele não poderia se importar menos com a decisão deles porque o pensamento de vingança nublava sua mente. Zombie Wolf capítulo 494 Recuperação 3. Enquanto Ashton planejava invadir a cidade sozinho, uma figura negra aguardava seu retorno. A pequena batalha de Ashton com os mortos-vivos não passou despercebida. Quantos dias se passaram desde a última vez que te vi? A figura rosnou, revelando seus dentes podres. Não me decepcione, Ashton Fenrir. No entanto, o homem não estava sozinho. Ao seu redor estavam seres mutantes mais mortais que foram transformados em soldados mortos-vivos para cumprir as ordens do homem. Se todos eles ficassem juntos, mesmo que Ashton conseguisse alcançá-los, ele apenas encontraria seu fim. Mas onde estava a diversão nisso? Ser o único ser senciente na cidade era bastante sem graça. Tanto que o homem estava planejando invadir reinos sob o domínio dos vampiros apenas por causa disso. Felizmente, uma fonte de entretenimento bateu à sua porta. Matar Ashton não foi uma tarefa difícil. No entanto, o homem, também conhecido como King, não iria interromper seu entretenimento. Espalhe-se e encontre seus companheiros. Ele latiu. Quanto ao lobo, fique à vontade para brincar com ele o quanto quiser, mas certifique-se de que ele me alcance vivo. Torturando seus entes queridos bem diante de seus olhos. Só de pensar me dá arrepios. A criatura morta-viva reconheceu as palavras de King com acenos de cabeça antes de correr para cumprir seus desejos. Eles eram fracos em suas vidas anteriores, mas King deu-lhes um poder inimaginável para governar a cidade em que viveram. Cegos pela grandeza de King, seus soldados viviam para ele seu entretenimento, e agora que uma oportunidade de retribuir seu amado rei apareceu, eles não iriam ficar de braços cruzados. Não me decepcionem, meus filhos. Entrar na contingência foi mais desafiador do que Ashton esperava. Não apenas os mortos-vivos consumiram a fauna local em suas fileiras, mas também parecia que alguém os ajudou a obter tecnologia que deveria estar fora de seu alcance. Ashton soube imediatamente que deviam ser aqueles bastardos do Nirvana. Pensar neles fez seu sangue ferver, mas não era hora de deixar suas emoções tomarem conta. Tanto por não estar envolvido. Ashton murmurou. Se alguém dissesse ao meu de 15 anos que eu estaria lutando contra zumbis espaciais em alguns anos, eu teria chutado suas bolas. E se eles não tivessem bolas, você não os tem, mas eu ainda os chuto, não é? Ignore as bolas, apenas me diga como você planeja lidar com elas. Não seria melhor mostrar a você em vez disso? Com isso, Ashton estalou os dedos e, em segundos,
Todos os mortos-vivos à sua frente retornaram ao mundo dos mortos. Um momento depois, Raven e sua unidade de esqueletos assassinos apareceram ao seu lado. Já fazia um tempo desde que Raven conseguiu uma unidade própria, muito parecido com Skeleton Knight e Skeleton Magus sob o comando de Sven Celeste. Mas foi a primeira vez que puderam mostrar os frutos de seu treinamento rigoroso. Ashton deu um tapinha nas costas de Raven para reconhecer seus esforços. Você me impressionou, Raven. Bom trabalho treinando esses nanicos em acréscimos úteis para nossas forças. Não sou competente o suficiente para receber seus elogios, meu senhor, Raven respondeu, seus olhos focados no chão. Tendo deixado Celeste, Dolus e Gokung para trás para proteger Anne e o resto, Raven era a única opção de Ashton para entrar na cidade sem ser notado. No entanto, assassinar seletivamente levava mais tempo do que Ashton queria gastar lidando com um assunto trivial. Como vem a parte difícil? Ele murmurou, mas antes que pudesse terminar de falar o que pensava, Percepção o notificou sobre a presença hostil ao seu redor. Raven imediatamente instruiu os esqueletos a atacar. Infelizmente, eles eram muito lentos. O inimigo desceu sobre eles como fogo celestial. Antes que eles percebessem, os esqueletos viraram pó. Um destino semelhante seguiu Raven, pois ele só conseguiu derrubar meia dúzia de mutantes antes de ser destruído. Os soldados mortos-vivos provaram ser mais formidáveis do que Ashton havia previsto. Tudo aconteceu tão rápido que Ashton foi pego de surpresa. Mas o que se seguiu foi igualmente estranho. Apesar de suas tentativas de revidar, os mortos-vivos o dominaram lentamente. Demorou um minuto para o morto-vivo forçar Ashton a ficar de joelhos. Um feito que ninguém conseguia há muito tempo. O morto-vivo estava atacando, mas estranhamente, nenhum de seus ataques visava ser mortal. O objetivo por trás de seus ataques era o mais direto possível. Os mortos-vivos queriam capturá-lo, e a pergunta era: por quê? Foi por essa razão que Ashton não revidou e permitiu que os mortos-vivos o capturassem. No final das contas, ser atingido pelos mortos-vivos não causava muito dano a ele, então ele não via mal em ser capturado por eles. Sem falar que era o jeito mais fácil dentro da cidade. E se tivesse sorte, também poderia ficar cara a cara com aquele que puxava os pauzinhos da segurança do anonimato. No entanto, se as coisas saíssem do controle, Ashton poderia prontamente convocar Sven e Atlas para obter ajuda. Mas antes disso, ele poderia usar Corpse Parade para assumir as cordas e se livrar dos mortos-vivos. No final, contanto que ele fosse cuidadoso, os mortos-vivos estavam apenas planejando seu funeral. Você e suas tendências masoquistas. Quando você vai crescer e parar de se colocar nessas situações, pense no lado positivo. Se eu morrer, você poderá controlar meu corpo. O que mais você poderia querer além disso? Agora que você colocou assim. HM. Não é um mau negócio de jeito nenhum. Eu vou pegar seu corpo e uma namorada gostosa. Ei, você quer que eu te mate agora? Se eu ouvir sobre isso de novo, vou pegar um corpo para você e depois te matarei eu mesmo. Está claro? Porra, relaxe. Eu estava brincando, tio. Eu sei, eu só estava brincando com você até esses brutos me levarem para o chefe deles. Enquanto ele conversava com Astaroth, um dos mortos-vivos o atingiu na cabeça com um objeto pesado. Percebendo sua intenção, Ashton imediatamente caiu no chão, inconsciente. Zombie Wolf capítulo 495 Recuperação 4. Depois de alguns minutos, Ashton decidiu espiar ao redor enquanto seu corpo continuava pendurado como uma boneca de pano no ombro do morto-vivo. A cidade de que ele se lembrava havia mudado muito. Apenas prédios quebrados e estradas abandonadas. Parece que vou ter que esperar até avançarmos mais adiante. Ashton pensou, a julgar pela tecnologia que eles estavam brandindo, eu esperava um pouco mais. Esperar era a única escolha que Ashton tinha. Mas não importa o quão longe eles fossem, tudo que ele podia ver eram prédios velhos, abandonados e degradados à beira do colapso. Além disso,
Ele também notou carros danificados enterrados sob manchas de alguma estranha substância pegajosa. Logo o líquido pegajoso podia ser visto cobrindo tudo à vista. Mas havia algo ainda mais estranho acontecendo. Depois de alguns momentos, Ashton viu árvores e plantas lindamente mantidas correndo ao redor do caminho que os mortos-vivos estavam seguindo. Era estranho que esta área tivesse árvores e vegetação, ao contrário das outras partes da cidade que ele tinha visto. Como diabos essas plantas estão vivas nessas condições? Eu esperava que você me contasse. Além disso, há algo familiar nessas árvores. Embora eu não consiga identificar o que é, um jardim. Porque alguém faria um jardim no centro de um cemitério? Eu nunca tomei esses bastardos mortos como ambientalistas. Pode não ser o caso, afinal. Ashton respondeu ao encontrar uma razão pela qual havia tantas árvores ao redor da área. Os mortos-vivos pararam momentaneamente na frente de um edifício relativamente bem conservado. Dentro do prédio havia humanos. O lugar era uma fazenda de carne para os mortos-vivos. Portanto, havia árvores para fornecer oxigênio e condições precárias de vida para os humanos, para que os mortos-vivos não tivessem que recorrer ao consumo de alimentos podres. Dezenas de perguntas surgiram na mente de Ashton. Em primeiro lugar, era porque o gás de corpsificação não estava funcionando nos humanos. As árvores poderiam lidar com a poluição, mas ele duvidava muito que pudessem eliminar o gás. Antes que Ashton pudesse descobrir a razão por trás disso, os mortos-vivos estavam em movimento novamente. A rede de estradas que levavam ao centro da cidade era agora indistinguível da paisagem circundante. Árvores caídas bloquearam alguns dos caminhos enquanto outros continuaram a crescer, seus galhos não mais impedidos de crescer em casas quebradas. Algumas portas pareciam em condições relativamente decentes, enquanto outras estavam destruídas e indistinguíveis de outras paredes desmoronadas e pilhas de escombros. Muitos telhados desabaram e, em alguns casos, levaram todo o edifício com eles. Outros prédios pareciam estar em péssimas condições e estavam cheios de sujeira. Não parecia que muito tempo se passou desde que Ashton chegou pela primeira vez em contingência como animal de estimação de Mera e aluno da academia. Mas agora, tudo era diferente, mas parecia semelhante. Uma vez, tinha sido uma cidade em crescimento e ascensão para um futuro melhor, mas agora, era apenas uma casca fantasmagórica de seu antigo eu. Um silêncio sinistro tomou conta e só foi interrompido pelo estalo da madeira ao vento e os ocasionais gritos de monstros que construíram sua casa sob um dos muitos telhados desabados. A natureza cobrou seu preço na grande maioria da cidade. Mas mesmo que muitos edifícios tivessem encontrado um novo propósito, não havia como o antigo eu desta cidade ser restaurado. Mesmo que os mortos-vivos tivessem ido embora para sempre. Não valeu o esforço. Esperançosamente, se o plano de Ashton de certo, os lobisomens não precisaram tentar repovoar a cidade. Enquanto avançavam, um edifício familiar cumprimentou Ashton. O recém-construído prédio da academia era onde lobisomens e vampiros estavam prestes a estudar juntos. Mas antes que isso pudesse acontecer, os bastardos mortos-vivos tiraram tudo deles. Os mortos-vivos que cercavam o edifício eram diferentes do resto. Embora Ashton não tivesse certeza, eles pareciam possuir inteligência comparável aos vampiros. Ao lado do prédio havia um hangar cheio de veículos para transporte. Não é de admirar que eles tenham se espalhado tão rápido. Depois que os portais foram fechados, ninguém esperava que eles usassem veículos. Como eu disse antes, sejam humanos ou mutantes, eles sempre se superestimam. Provavelmente é algo que herdamos dos precursores. Depois de caminhar por mais alguns minutos, o morto-vivo finalmente parou. Ashton ainda parecia estar inconsciente quando todos entraram no palácio como era chamado agora. Nenhuma palavra foi trocada, mas os mortos-vivos estavam de alguma forma se comunicando uns com os outros. Um momento depois, o morto-vivo agarrou Ashton pelos cabelos e o jogou no chão antes de ir embora. Ashton agiu como se tivesse recobrado a consciência devido ao choque repentino causado por ter sido jogado no chão. No entanto, ao tentar se levantar,
Foi prontamente chutado no rosto por um dos moradores do palácio. Ashton olhou para cima e viu um rosto familiar. Como ele poderia não reconhecer o mestre de poções de seus dias de academia? Professor Kakarov. Ashton murmurou, mas o professor não estava mais lá. O homem diante dele era apenas uma casca, um recipiente, nada mais. Ashton não sabia por quê, mas vê-lo assim quase o fez atacar. Felizmente, a parte sensata de sua mente o acalmou. Ainda não era hora de chover o inferno sobre eles. Enquanto sua cabeça era forçada ao chão, Ashton ouviu passos correndo em sua direção. Ele levantou ligeiramente a cabeça para ver todos em sua festa de boas-vindas. Nada em todo o universo poderia tê-lo preparado para a surpresa que estava prestes a receber. Tire suas mãos dele. Eu quero ver seu rosto. O líder sorriu. Seu cabelo cresceu bastante. Seu físico e rosto também mudaram, mas aqueles olhos ainda são os mesmos. Cheios de raiva e caos. Era justo cumprimentar a realeza de acordo com os costumes, mesmo que eles estivessem mortos. Especialmente desde que aquele que estava diante dele uma vez governou Elcania. Eu gostaria de poder dizer o mesmo para você, Sua Alteza. Ashton comentou sarcasticamente. Rei Bismarck. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.